queria agradecer primeiro o convite, né? O convite, o Ivan, os colegas, a organização. Estou muito feliz de poder apresentar um pouquinho do meu trabalho de doutorado, né? Agora estou trabalhando na Casa de Velázquez, aqui em Lisboa, e eu continuo trabalhando sobre a questão do humor gráfico e das circulações hoje, na verdade, entre o humor gráfico em Portugal e no Brasil. E, bom, vou falar desse trabalho de tese, né? Dentro dessa tese, eu tentei analisar uma grande diversidade de formas de humor gráfico, humor visual, essas formas que foram publicadas num tipo de imprensa, a imprensa que eu chamei de independente, durante a ditadura no Brasil. Essa tese, que já defendi há mais de 2 anos, se chamava Rir da Ditadura, Rir sob a Ditadura. Humor gráfico, uma arma de resistência sobre o regime militar brasileiro. E foi feita na Paris 3 e na USP, em São Paulo. Só para comentar rapidinho essa continuidade do meu trabalho, hoje nesse pós-doutorado que estou fazendo, eu trabalho sobre ainda caricaturas, cartoons, histórias em quadrinhos na imprensa combativa, na imprensa militante, entre esses dois lados do Oceano Atlântico, no período dos anos 60 e 70, que corresponde no Brasil aos anos de chumbo e no Portugal aos 15 últimos anos do salazarismo, né? Com um recrudescimento da censura naquele período. Uma coisa importante que eu acho que vale a pena ser dita mesmo, que eu optei por trabalhar sobre esse lado do humor político, engajado, instrumento de protesta política, de resistência, né, frente à censura e ao autoritarismo, mas eu acho que é sempre importante lembrar que é somente um lado da risada, é um lado do humor. E meu trabalho não tem nem um pouco o objetivo de esconder ou negar outras funções sociais e políticas do riso, do humor, que podem ser encaixados na opressão, no conservadorismo, até na acomodação com os poderes dominantes, com um certo tipo de colaboração ou de crescimento do preconceito, etc. Bom, esse tema de pesquisa, né, aí eu coloquei na imagem a capa em francês, porque vai ser publicado em francês e depois eu espero realmente em português. Quando eu comecei meu doutorado, que era já no final de 2012, ou seja, está quase fazendo 10 anos, quando eu comecei já tinha uma historiografia brasileira assim, muito dinâmica, muito sólida e muito diversificada. Porém, não existia estudo histórico transversal, estudo comparativo, que dava conta dessa grande diversidade das formas gráficas de humor que foram publicadas na imprensa independente brasileira, na época da ditadura, e também do papel fundamental que tiveram essas formas de humor no âmbito da oposição democrática. Bom, tem historiadoras e historiadores que já tinham se interessado pelos mecanismos de crescimento conjunto, né, da imprensa satírica e do humor gráfico a partir do final do século XIX. Tinham também monografias pontuais sobre tal ou tal periódico no decorrer do século XX, mas no meu trabalho eu tentei analisar estilos, mecanismos, práticas contestatórias visuais ou até comportamentais, né, dos cartunistas, que eram específicas do desenho de humor e da imagem satírica. A partir de 64, a institucionalização do poder militar, né, na ditadura, até a reinvenção dos meios de expressão independentes no início dos anos 80. E eu queria mostrar, na verdade, eu tentei mostrar que o humor gráfico impresso não foi o único, mas foi uma das principais práticas democráticas, das práticas de protesto, tais como outras práticas que os colegas comentaram, né, que se aproveitou dessa margem de manobra criada dentro de brechas do sistema autoritário brasileiro. Ou seja, eu tentei, na minha tese, né, e ainda hoje, cartografiar, mapear o perímetro das críticas formuladas por essas publicações independentes dentro de uma zona cinzenta, né, de uma zona fronteira de protesto que era legal, ou seja, não era
não era a imprensa clandestina, que é outro tipo de relação com a autoridade, mas era uma imprensa ameaçada pela censura, sofrendo várias pressões. Então, é assim, nenhuma imprensa totalmente clandestina, nenhuma imprensa totalmente autorizada, totalmente instaurada e totalmente tolerada pelo governo. Então, essa zona cinzenta entre o ilegal e o apoio ao governo, né, abrigava um poder real de ação. É isso que me interessava, né? E dentro dessa perspectiva de história cultural, que valoriza o papel e a importância das imagens, entre outras fontes, né, para tentar decifrar as sociedades contemporâneas na sua complexidade, eu analisei principalmente fontes iconográficas, ou seja, esses desenhos, cartoons, charges, histórias em quadrinhos, gravuras, corte-colagem, algumas. Algumas dessas imagens eram fontes inéditas, né? E depois de ter... Encontrei esse material depois de ter consultado e reproduzido muitos jornais conservados em diversos arquivos no Brasil. Eu escolhi um método qualitativo. Minhas escolhas também foram motivadas pela preocupação da representatividade de essas publicações, ou seja, não é um trabalho que pretende ser abrangente, né? Ele foi orientado também pela realidade da pesquisa de campo, pela fragmentação de algumas coleções e a dificuldade de acesso a outros fundos, né? E também usei, isso que eu coloquei na imagem, né? Usei fontes textuais, escritos de jornais e revistas. Eu trabalhei sobre essas interações, né, entre o texto e a imagem, entre o desenho e a escrita. Eu tive acesso também a um fundo fantástico e excepcional, que é o fundo do Salão de Humor de Piracicaba, que nasceu em 74, ou seja, no meio da ditadura. Eu trabalhei sobre esse lugar de encontro, de sociabilidade dos cartunistas, a escala, que é uma escala regional, nacional e internacional. E, além dessas fontes, também trabalhei com fonte oral, né? Entrevistas que eu realizei com antigos cartunistas e jornalistas, que, igual foi dito também pelo colega Alexandre, né? Essas entrevistas, elas me permitiram tocar em algumas motivações, algumas sensibilidades, alguns também imaginários políticos que incentivaram a produção e a publicação do humor gráfico. E também tem algumas fontes da censura, que são extremamente raras, no caso do humor gráfico, mas que existem, né? E são documentos que mostram algumas marcas das proibições, como esse dossiê, que é um dos dossiês mais importantes da minha tese, que são desenhos originais que foram censurados do cartunista Nani, inclusive o primeiro, né? Que diz Sodoi quando o desenho faz parte desse dossiê. E esse dossiê, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, é de uma riqueza inédita, na verdade, para entender quais temáticas eram censuradas em determinado momento, né? E permite entender também um sistema de valor, representações e ambiguidades, né, no comando das tesouras brasileiras. Bom, vou avançando aqui. Aí, algumas das imagens desse dossiê do Nani, né, que ele me comentou durante a entrevista que a gente fez na casa dele, em Laranjeiras, isso foi em 2013, e ele me falou no final da entrevista que tinha um velho dossiê lá na casa dele, de coisas velhas, que ele, mandou para a censura prévia em Brasília e perdeu os originais, né? Muito material se perdeu naquela obrigação de mandar para Brasília, para a censura prévia, os conteúdos originais para criar o futuro jornal, e ele nunca mais soube desses desenhos até o final dos anos 90, que ele recebeu pelo correio um dossiê de desenhos censurados, nos quais se vê a marca clara e nítida da censura, né? Com cruzes, com palavras rasgadas, enfim. E é interessante, porque permite ver também quais são as temáticas. Por exemplo, no desenho aqui do Rio de Janeiro e da família, da primeira família, né, que foge que prefere voltar para as pragas do Egito, em vez de ficar no Rio de Janeiro. E aí também a palavra meningite, né, tá rasgada. Então, ou seja,
Isso é muito significativo. E isso permite também colocar uma data para essas fontes, porque não tem data na fonte desses desenhos. A primeira parte da tese que eu tentei mostrar foi o primeiro é um plano meio cronológico e temático, né? Nessa primeira parte, que vai de 64 até 68, eu tentei primeiro mostrar algumas raízes comuns da imprensa, né? Da imagem satírica e do protesto político, não para refazer a história do humor gráfico desde o século XIX, porque isso já foi feito e não era meu propósito, mas para mostrar que teve algumas adaptações, algumas reapropriações desde esse período até a ditadura militar nos anos 60, né? Ou seja, a ideia era inscrever essa prática do humor gráfico brasileiro numa continuidade histórica, para entender também como se tornou, aos poucos, elementos constitutivos da cultura política nacional. E, bom, nesse período de 64 até 68, a imprensa de protesto foi se consolidando, usando técnicas criativas e essa importante bagagem gráfica que foi herdada, né, do século passado. Era também um período onde eles testaram, cartunistas, né, testaram os limites da sua área de atuação. E, bom, eu trabalhei principalmente no precursor PIF-PAF, do Melhor Fernandes, que publicou somente 8 números, de abril até agosto do 64, e que permite assim, entrar diretamente no entendimento desse protesto, né, e também de perceber muitas contradições e práticas paradoxais no âmbito da oposição. Porque, por exemplo, o PIF-PAF criticou muito o poder militar, criticou muito a repressão, né, com essa charge aí que critica o DOPS, né, e a repressão do DOPS, questiona muito a questão da liberdade, e, ao mesmo tempo, o PIF-PAF era um jornal extremamente machista. Então, já dá para entrar nessas contradições internas desse âmbito da imprensa independente do humor gráfico. O segundo período que eu trabalhei, essas contribuições do humor gráfico aos movimentos de reinvenção dos mecanismos de protesto político de 68, né? E aí eu identifiquei muitas estratégias concretas usadas pelos cartunistas, jornalistas e editores para contornar a censura, a repressão. Enfim, o humor gráfico ele se insere em diversas formas de resistência cultural e trabalhei muito com jornais como o Ex, o Pasquim, o Opinião, que aí com o uso principalmente nessa época da desacralização, né, das autoridades, por exemplo, colocar uma foto do Hitler numa praia tropical para criticar o autoritarismo e o nazismo, né, com aspas, do governo militar, essas técnicas, né. Esse também é uma capa do Pasquim bastante famosa, que a redação inteira foi presa, era impossível comentar sobre a prisão da redação. Então, a mascota do jornal, que era o ratinho Sig, desenhado pelo Jaguar, mostrava assim uma capa preso no meio de um labirinto, assim, sem ver a saída, e com os nomes de todas as pessoas, artistas, né, solidários, que contribuíram a continuar a fazer viver o jornal. Tem outras técnicas também que foram usadas nesse momento, né, que tornar em derision, né, satirizar outros ditadores, tipo o Banzer, o Pinochet, o Salazar, dentro das páginas do Opinião, sem caricaturar diretamente os ditadores brasileiros. E zoar a censura, né, mostrando os censores como pessoas estúpidas, né, ou também criticar essa paranoia, né, das autoridades policiais sobre jovens, né, juventude, festa, enfim. São alguns exemplos, né, de desenhos. E tem também o arquivo do Salão de Humor de Piracicaba, que é fundamental, que foi um evento realmente marcante, que nasceu em 74 no interior de São Paulo, até hoje está acontecendo, e virou um evento cultural maior, né, que eu tentei usar como um observatório dos desafios e das evoluções das práticas do desenho político. Que eu tive acesso ao arquivo do salão, né, consultei de 74 até 85, até mais, na verdade,
e coloquei algumas imagens aqui, né? Tem os desenhos premiados, que esse foi o primeiro desenho premiado no Salão de Humor de Piracicaba, da Laerte. Documentos também sobre as deliberações, né? A cozinha interna mesmo ao salão, cartazes também premiados, enfim, uma riqueza documental impressionante. E, finalmente, a terceira parte da minha tese, né? Eu tentei mostrar também como esse humor gráfico ele é revelador de uma diversificação das lutas e das tensões internas à esquerda, à véspera da abertura política. Bom, num contexto de muito progressiva redemocratização e de mutação nas formas da censura, eu percebi, né, que a imprensa está se multiplicando e a favor de um crescimento de uma certa visibilidade de grupos oprimidos. Então, a gente vê nascer o humor feminista, o humor gráfico nos coletivos de defesa dos direitos das pessoas LGBT, o movimento negro, os jornais que valorizam a marcação dos territórios e os direitos das pessoas indígenas, etc., etc. Então, nesse momento de deslize progressivo dos ideais promovidos, né, pelo governo militar, o humor gráfico, de certa forma, ele desenha também perspectivas para uma outra identidade brasileira, que seria multicultural, pan-americana, pan-latino-americana, anticolonial, antirracista, anticapitalista, etc. E isso é muito interessante porque se insere em debates e grandes campanhas promovidas pela oposição, né? E mostra contradições do regime militar, do autoritarismo, e também da esquerda brasileira, que ficou muito tempo surda e cega frente a muitas reivindicações ditas minoritárias, né? Bom, eu vou só para tem esse momento ele corresponde também a uma certa ansiedade por parte de cartunistas, né, como está bem mostrado nesse último desenho, que, aliás, é também de uma atualidade bastante impressionante, porque esse momento foi assim, um momento de certa tensão sobre o futuro do país, sobre a reconstrução depois da transição democrática, e eu tentei mostrar nesse trabalho o importante poder de síntese, né, e o papel fundamental do humor gráfico na construção de universos temáticos das lutas e das divergências dos movimentos brasileiros, da oposição, da resistência à ditadura. E, bom, se não conseguiu destruir de forma permanente o poder militar, porém, eu acho que o humor gráfico ele contribuiu a uma subversão das normas, né, dos valores, dos imaginários, num determinado contexto em que várias manifestações artísticas optaram pelo contorno eficaz das regras, em vez de optar pela oposição direta. E vou parar por aqui, que eu acho que já acabou o tempo. Obrigada pelo convite.